Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. Estamos iniciando mais um programa da série Dicas de Saúde do médico coloproctologista e cirurgião, Dr. Roberto Robaldo. Hoje nós vamos falar sobre constipação ou prisão de ventre. Na maioria dos casos, não é particularmente perigoso, mas pode ser um sintoma no contexto de outras doenças e podem muito bem ser escondidas em primeiro lugar. Vamos lembrar também que você pode participar deste programa tirando suas dúvidas ou fazendo uma pergunta através do WhatsApp que está passando aí na tela. E para falar sobre este assunto bastante interessante, ninguém melhor do que ele, Dr. Roberto Robaldo. Doutor, boa noite. Boa noite, Wilton. É uma alegria estar aqui mais uma vez para falarmos de um problema de saúde tão presente em todas as famílias. Com certeza você que está nos assistindo conhece alguém, ou talvez seja até você mesmo que sofre com constipação. Por isso a importância de conversarmos sobre um tema que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, têm medo de compartilhar, que serão julgadas ou, por criação, não comentam sobre esse hábito fisiológico que é evacuar, fazer cocô. Realmente, uma alegria também tê-lo aqui novamente, né? E, doutor, e como é importante, né, que a gente fique atento aos movimentos do nosso organismo, né? E como é importante que a gente conheça também esses sintomas. Agora, partindo deste princípio, doutor, o que é constipação e quais são os sintomas dessa doença? Perfeito. Constipação é um mau funcionamento intestinal. Acredita-se que constipação ou prisão de ventre, intestino preso, que são sinônimos, seja apenas quando o intestino não funciona ou leva muitos dias para funcionar. Isso é verdade, mas parcialmente. Tem pessoas que evacuam, fazem cocô todos os dias e são constipadas, porque evacuam fezes ressecadas, têm uma má qualidade de evacuação. São fezes desconfortáveis, têm a sensação de uma evacuação incompleta e até mesmo chegam a ficar muitos e muitos dias sem evacuar. A essa condição se caracteriza o nome de constipação ou obstipação. São sinônimos. Doutor, além de uma dieta pobre, que não tem fibra e água suficientes, que outros fatores poderão contribuir para causas menos comuns da constipação? Excelente. A sua pergunta está perfeita. A principal causa de constipação são maus hábitos alimentares. Com certeza, muitas pessoas que estão aqui conosco hoje têm uma alimentação inadequada. Para que o intestino funcione bem, nós temos que ter uma quantidade mínima de fibras na alimentação, na comida do dia a dia. Então é super importante que tenhamos o hábito de ingerir frutas, verduras, legumes, tomar bastante líquido e outras medidas que nós conversaremos logo mais. Mas além disso tudo, principalmente a falta dessas medidas é a principal causa e a causa mais frequente de constipação. O problema é que a constipação é uma doença multifatorial. O nosso intestino, o funcionamento dele é um reflexo de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então podem ser causas simples, como estresse, preocupações, má qualidade de sono, falta de atividade física, até quadros mais graves, como distúrbios metabólicos, problemas hormonais como hipotireoidismo, que é um mau funcionamento da tireoide, doenças neurológicas como Parkinson e até causas bem mais severas como câncer de intestino. Em poucos casos, que infelizmente estão se tornando cada vez mais frequentes, pode ser consequência de consumo de alguns medicamentos que as pessoas tomam por conta própria, a automedicação ou até mesmo o tratamento da depressão. Nesse tempo pós-pandemia, com todas as inseguranças que vivenciamos,
O número de pessoas deprimidas e dependentes de tratamento está cada vez maior. E muitas vezes os antidepressivos acabam atrapalhando no funcionamento intestinal. Claro que eles são importantes para manter a sua saúde mental, mas eles acabam tendo um reflexo na forma que o intestino vai funcionar. Doutor, agora eu acho que essa pergunta também é bem interessante. Quais são os sintomas da constipação? Essa pergunta é exemplar, porque as pessoas muitas vezes não sabem que são constipadas. Então nós caracterizamos a constipação tem diversos critérios, mas para ficar de uma forma super fácil de entender. São aquelas pessoas que fazem cocô menos de 3 vezes por semana, pode ser em dias intercalados, falhando alguns, até aquelas pessoas que evacuam todos os dias, mas têm uma péssima qualidade evacuatória. Ou seja, quando vai fazer cocô, sente que não saiu tudo, é desconfortável, tem dor, as fezes são ressecadas e aquele hábito de ter que evacuar é um problema na vida da pessoa. Essas pessoas, mesmo com o intestino funcionando regularmente, também são constipadas. É muito comum, doutor, as pessoas dizerem assim, porque eu como queijo e me prende o intestino. Isso aí é mito ou... Parcialmente. Tem um pouco de verdade, porque tem um perfil de pessoas que têm menos tolerância à lactose. Nós temos desde aquelas pessoas intolerantes, que têm quadros bem severos, mas tem uma grande parte da população que o intestino não funciona bem com o consumo de laticínios. Então, realmente, algumas pessoas o queijo atrapalha um pouquinho o funcionamento. Mas, na maior parte das vezes, teria que comer uma quantidade muito grande de queijo para ser o único responsável por isso. Aquela pessoa que tem outros hábitos saudáveis e eventualmente consome queijo ou consome todos os dias, mas uma pequena porcentagem, é muito mais fácil culpar aquelas fatias de queijo que consumiu no dia do que tomar a consciência e admitir que está fazendo muitas outras coisas inadequadas. Vamos lembrar novamente que você pode também participar deste programa fazendo a sua pergunta ao Dr. Roberto, ou também tirando suas dúvidas, né? É muito comum, numa situação dessa, acontecer dúvidas, né, doutor? Com certeza, e tem dúvidas que as pessoas guardam por muitos anos, chegam lá no consultório para conversar, podendo já ter procurado ajuda médica e estar com uma qualidade de vida muito boa. É muito frequente as pessoas chegarem e dizer, doutor, eu não aguento mais, a minha vida está um horror, eu vejo meu marido, eu vejo meu filho que faz cocô 2, 3 vezes por dia com uma alegria e eu nunca tive aquela sensação de sair do banheiro feliz. Isso é uma coisa muito triste. Nós não prestamos atenção porque nós temos algumas medidas, alguns hábitos culturais de esconder que todos nós fazemos cocô. E triste é aquela pessoa que não faz cocô todos os dias ou que faz de forma sofrida, que é um problema fazer cocô. Nós devemos, desde o início, aquelas brincadeiras com as crianças que parecem coisas bobas, de dar tchau para o cocô, tornar uma coisa lúdica, divertida, isso é muito importante que as famílias façam. Não ficar escondendo. Nós vemos que não se comenta muito sobre isso, mas todo mundo tem um preconceito com a hora de fazer cocô. Tanto que é muito frequente e deve acontecer na sua casa. Se tem visitas e você levanta para ir no banheiro, a primeira coisa que a pessoa diz, ela dá um jeito de comentar que ela vai fazer xixi, para que alguém não pense que ela está indo fazer cocô. Quando não tem problema nenhum, faz parte da fisiologia do nosso corpo. Todo mundo gosta de postar fotos no Instagram comendo, se alimentando, mas esconde que isso depois vai ter que sair do organismo. É verdade. Gente, nós vamos agora a um breve intervalo comercial e depois nós vamos conversar com o Dr. Roberto sobre complicações que podem ocorrer na prisão de ventre. Já voltamos. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se
Você é criativo? Monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Sintonia de volta. Hoje conversando com o médico coloproctologista e cirurgião, Dr. Roberto Robaldo. E nós estamos falando sobre constipação, ou seja, prisão de ventre. Dr. Roberto, que complicações podem ocorrer pela prisão de ventre ou constipação intestinal? O que pode acontecer por isso aí? Felizmente, as complicações, na maior parte das vezes, não são graves. Até podem ter complicações que comprometam a vida das pessoas. Mas, na maior parte das vezes, começa com mau humor. Essa pessoa onde que o intestino não funciona bem,
a vida dela começa a ficar toda bagunçada, ou seja, ela perde muito a qualidade de vida. São pessoas que começam a ter dor abdominal, desconforto, dor de cabeça, mal-estar, indisposição para fazer outras atividades do dia a dia, e isso vai se refletir na vida como um todo. Vai se refletir nos relacionamentos pessoais, profissionais, claro, além da dor, do sofrimento e da tortura que passa a ser ir no banheiro fazer cocô. Muitas vezes vai ter dor, sangramento ao evacuar, porque as fezes são muito volumosas e muito ressecadas. Além disso, de poder causar lesões anais, em algumas situações essas fezes ficam empedradas, formando uma coisa que nós chamamos de fecaloma. E alguns pacientes precisam fazer uma retirada digital, ou seja, introduzir o dedo, quebrar aquelas fezes empedradas e retirar. Alguns pacientes o caso é tão grave que nem conseguem fazer em casa, precisam ir para o pronto-socorro, para o hospital, para ser sedados no bloco cirúrgico com o anestesista para retirarmos aquelas fezes. Então, começa de uma forma muito lenta, gradual, começa atrapalhando a vida das pessoas e elas esquecem de como a vida poderia ser melhor se o intestino funcionasse bem. É uma coisa muito curiosa que nós conversávamos, daí dessa falta de paciência, dessa irritabilidade das pessoas que estão com o intestino funcionando mal, que tem prisão de ventre, que surgiu o termo popular enfesado. Aquela pessoa é enfesada, o fulano é enfesado, ele é brabo, é irritadiço, é sem paciência. Acredita-se que enfesado venha de um termo coloquial de cheio de fezes. Então, isso resume muito bem o que é a ideia de uma pessoa que convive e sofre de constipação. Pois é, doutor, e esse assunto, essa doença, ela está presente na maioria das famílias, um grande número de famílias, né? Agora, eu lhe pergunto o seguinte, quem tem mais propensão à constipação intestinal ou prisão de ventre, é o homem ou a mulher? O senhor está certíssimo na frequência dessa doença nas casas de todo mundo. Tem alguns países que a constipação acomete mais pessoas do que hipertensão e diabetes. As estimativas vão de 16% até 25%. 25% parece somente um número, mas a cada 4 pessoas, uma vai sofrer de constipação. A média nacional é de 20%, ou seja, a cada 5 pessoas, uma sofre de constipação. Quando fala-se em mulheres, esse número dobra. Então, a cada 4 pessoas, 2 vão sofrer de constipação. E com a idade isso vai piorando. Todos nós, ao longo da vida, tendemos a reduzir o nosso metabolismo, o intestino vai funcionando mais lentamente e temos uma tendência maior a ter constipação. Isso é muito mais presente nas mulheres e principalmente em pessoas idosas, acamadas ou com problemas neurológicos. Claro que também vai ser muito frequente em pessoas que usam antidepressivos, por consequência dos efeitos dos medicamentos. Doutor, uma pergunta. Pode acontecer da pessoa morrer por constipação intestinal? Pode. Pode, nesses casos de obstrução intestinal por fecaloma, que são essas fezes empedradas, e ao longo do tempo essa pessoa vai sofrendo uma dilatação progressiva do intestino. Porque o nosso intestino funciona mediante um estímulo de volume. Ou seja, ele tem uma sensibilidade, vai ficando cheio, repleto, e aí dá aquela vontade de evacuar. As pessoas que têm uma constipação crônica de longa data vão perdendo esse estímulo, ou seja, tem uma nova regulagem do intestino que a sensibilidade para evacuar tem que ser muito grande. Isso, com o tempo, vai aumentando o volume intestinal a ponto de, em alguns casos, o intestino torcer e formar um volvo intestinal, que é um quadro de obstrução gravíssimo. Infelizmente, com uma frequência muito maior do que gostaríamos, operamos esses pacientes no pronto-socorro, é uma cirurgia gigantesca, de urgência, onde tem chance muito grande de utilizar uma bolsinha de colostomia. E muito mais grave do que isso é porque muitas vezes a constipação não é a doença em si, ela é uma consequência de um quadro mais grave. Então aquelas pessoas que principalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, ou até mesmo antes, tinham um hábito intestinal, de um momento para outro mudou completamente, ou junto com a constipação mudou o formato das fezes, a coloração, fezes
escuras, pretas como se fosse piche. Mudou muito o cheiro das fezes. Sangue presente, emagrecimento, dor abdominal, distensão do abdômen, tudo isso está no contexto da constipação, mas pode ser consequência até mesmo de um câncer de intestino progredindo e obstruindo a passagem das fezes. Daí a importância de procurar atendimento médico. Se você sofre disso ou notou que tem alguma dessas queixas, por favor, procure o médico do posto mais próximo, procure um cirurgião ou até mesmo um proctologista, se você tiver algum que conheça ou alguém para lhe atender. É muito importante. Eu vi uma matéria, doutor, bastante interessante. Uma adolescente na Inglaterra, ela foi a óbito, morreu em consequência de uma constipação intestinal e por ter ficado 8 semanas sem evacuar. Acabou morrendo. É uma pena. Essa paciente poderia ter procurado ajuda e ter resolvido a vida dela muito antes. Acaba que o nosso organismo produz alguns mecanismos para conseguir barrar a constipação. É bem recorrente de pessoas extremamente constipadas, como o caso dessa menina, daqui a pouco começar a perder fezes líquidas. Isso é um mecanismo de defesa do intestino, onde aquelas fezes acumuladas começam a se tornar líquidas para conseguir passar ao redor das fezes empedradas e aí ter algum esvaziamento intestinal. Mas já é um quadro muito grave. Portanto, trate-se, cuide das dicas que nós passaremos aqui e evite que isso aconteça. Pessoal, você que está assistindo agora, chame seus familiares, repasse, depois esse vídeo estará no YouTube, encaminhe para eles porque é muito importante. O tratamento da constipação, Wilton, é super simples, mas não necessariamente fácil, porque você precisará mudar alguns hábitos de vida. Ele começa com medidas super básicas que não necessitam de nenhum investimento caro. Eu preciso que você tenha uma alimentação com fibras, ou seja, coma pelo menos 2 frutas por dia. Qualquer tipo de fruta, pode ser a da estação, a mais baratinha, mas que você vá trocando, variando essas frutas ao longo do tempo. No almoço e na janta, tente fazer com que metade do seu prato seja de salada, com vegetais, legumes, folhas verdes, nada caro, couve, repolho, alface. Eventualmente, troque massa por massa integral, arroz por arroz integral e acrescente grãos e cereais na alimentação. Granola, aveia, linhaça, um punhadinho de amendoim todos os dias vai ajudar o seu intestino a funcionar. E claro, junto com tudo isso, nós precisamos tomar muito líquido. No mínimo 2 litros de água por dia. Água, chá, suco, porém o chimarrão não entra nessa conta. Porque o chimarrão até ajuda às vezes o intestino a funcionar melhor, mas ele tem um efeito diurético. Então não dá para contabilizar como água para hidratação diária. O cálculo é mais ou menos 30 ml por quilo do paciente. Então, um paciente que pesa 70 quilos vai precisar de 2 litros e 100 de água por dia. É óbvio, desde que você não tenha algum problema cardiológico ou algum outro problema de saúde que limite essa ingestão de água. Mas é mais ou menos esse cálculo. Então, na média da população vai ficar entre 2 e 3 litros de água por dia. Além da alimentação, é super importante que você faça atividade física. Não precisa se inscrever na academia mais cara da cidade. Basta dar uma caminhada de 30 a 45 minutos 3 vezes por semana. Tudo isso vai melhorar a sua qualidade de sono, vai melhorar a sua parte emocional, então vai reduzir depressão, vai lhe trazer mais alegria, mais disposição. Junto com uma alimentação saudável, eu tenho certeza que vai melhorar o seu hábito intestinal. Caso isso não funcione por completo e você continue com sintomas, aí sim deve procurar um médico para fazer uma investigação detalhada e direcionada para cada caso. Doutor, recebemos aqui agora um WhatsApp de uma telespectadora e ela diz o seguinte: desde pequena tenho prisão de ventre. Por que isso acontece? Pois é, isso pode ser multifatorial. Pode ser por hábitos comportamentais, como nós conversamos, da vergonha de fazer cocô. Isso é mais presente em mulheres ainda. Pode ser por distúrbios hormonais, problema de tireoide. Pode ser por uma doença do próprio intestino. Pode ser por intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, intolerância ao glúten.
E também pode ser por uma causa muito frequente em quem mora no interior, principalmente aquela região de Canguçu. Felizmente, hoje em dia acontece muito pouco, mas que é a doença de Chagas, que dá um aumento do volume do intestino. Portanto, quem sempre teve o intestino funcionando mal ou tem casos na família, deve procurar atendimento médico, fazer alguns exames. Começa-se com exames simples e vai se progredindo conforme a resposta do paciente. Portanto, não sofra em casa sozinho ou sozinha, procure um atendimento especializado. Doutor, voltamos à nossa pauta. Vamos. Na verdade, doutor, a constipação intestinal é uma doença bastante comum, né? Muito frequente. Mas, às vezes, pode ser também o primeiro sinal de alguma doença grave. Agora, em que momento eu devo ficar atento e procurar um médico? A qualquer momento. Pessoa que sofre de constipação, independente da causa, não tem por que tolerar essa baixa qualidade de vida. Porém, a constipação pode ser uma manifestação de doenças neurológicas, doenças da tireoide, distúrbios como insuficiência cardíaca, diabetes, pode ser consequência de intolerâncias alimentares que trazem outros problemas, pode ser consequência de estresse, depressão e até mesmo de algum fator obstruindo o intestino, como câncer de intestino. Daí a importância de, a qualquer momento, procurar um médico, fazer uma investigação direcionada para o seu caso e, claro, começar um tratamento. Não tem por que sofrer de constipação. Tratamento é simples, fácil, tem todo o suporte na rede básica de saúde, desde o seu posto de saúde aí pertinho da sua casa, no seu bairro, até o médico especialista, todos conseguirão lhe ajudar, em maior ou menor grau, mas conseguirão lhe atender e melhorar a sua vida. Agora, doutor, quais os tipos de constipação que existe? Nós temos basicamente dois tipos. A constipação primária, que é por uma doença do intestino, e às vezes é só um ritmo lento do intestino, uma fraqueza muscular do intestino ou uma alteração da inervação, dos pequenos nervos que dão um estímulo para o intestino progredir e levar as coisas adiante. E temos as causas secundárias, que são consequência de um outro mau funcionamento, né? E nessas causas secundárias, o pessoal geralmente pensa só em coisas ruins. Mas vou lhe dar um exemplo de uma paciente. Eu tenho uma paciente que tinha o sonho de viajar para o exterior. Juntou dinheiro a vida toda. Conseguiu comprar essa viagem em parcelas inacabáveis. Foi e me mandou um WhatsApp lá do país. Ela foi para a Europa e disse: doutor, minha viagem está ao inferno porque eu estou há 7 dias sem fazer cocô. Parece que o meu intestino só funciona com o GPS da minha casa. E isso é muito recorrente, das pessoas só conseguirem fazer cocô em casa. E eu entendo que às vezes é uma dificuldade fazer cocô no local de trabalho, por esse medo que os outros saibam que ela faz cocô, ou até mesmo em casa porque tem um banheiro na casa onde todo mundo quer utilizar. Então tente combinar com a sua família, se você sofre com isso, tente combinar um horário onde você possa ficar de forma relaxada ali alguns minutinhos. Mas pessoal, por favor, não é para sentar no vaso e ficar forçando. Ter uma rotina evacuatória, uma rotina para fazer cocô, também é super interessante. Eu tenho alguns pacientes que brincam: poxa, doutor, o senhor parece o meu coaching do intestino. Me ajuda a reaprender a evacuar. Então é super importante ter uma rotina, um momento do dia onde você vai ali, vai sentar, vai ficar 3, 5 minutinhos sem o celular, para não ter consequências de ficar muito tempo lá, cada dia vai reprogramando o funcionamento do intestino. Vai demorar um tempinho? Com certeza, mas vai ajudar nesse novo hábito intestinal e uma melhor qualidade de evacuação. Portanto, siga essas dicas e faça isso, que eu tenho certeza que você vai melhorar. Porém, se em algum momento notar aqueles sintomas, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo nessa parte, mas é muito importante que as pessoas fixem. Teve uma mudança súbita do ritmo intestinal. Notou diferença na cor das fezes, notou muco ou sangue junto das fezes, mudou o formato das fezes, começou a emagrecer sem nenhuma outra causa aparente, começou a distender o abdômen, náuseas, vômitos, procure com urgência, porque pode ser um sinal de até mesmo um câncer de intestino. Portanto, não dê chance ao azar, procure um médico e cuide da sua saúde.
Doutor, chegou outra pergunta aqui pelo WhatsApp. Um telespectador diz o seguinte: meu intestino é uma tragédia. Tenho que operar? Será? É caso de operação? Olha, é uma pena que o intestino seja uma tragédia, tem como melhorar e em alguns raríssimos casos o único tratamento é cirurgia. Tem pessoas que sofrem de uma doença onde o intestino tem um problema neurológico que ele não leva as coisas adiante. Ou seja, o bolo fecal, as fezes não vão adiante e não tem tratamento que resolva, nem com hábitos alimentares, nem com medicações. E tem algumas outras pessoas que usam laxantes irritativos, tem alguns, muitos são eficazes, mas usando a longo prazo, eles destroem essas terminações nervosas. E muitos deles são de produtos naturais, como chá de sene, que é uma coisa que as pessoas acreditam que não faça mal por ser natural. Almeida Prado 46, Lactopurga, são laxantes que, quando utilizados pontualmente, não tem problema nenhum. Mas quando utilizado dia após dia, pode levar a uma doença tão grave que necessite de cirurgia. E a cirurgia é muito grande. É uma retirada de um segmento muito importante ou até mesmo de todo o intestino grosso. Portanto, não é pelo fato de ser natural que não faça mal. Laxantes irritativos são um grande problema para o intestino. Eu tenho certeza que o senhor e quem está nos assistindo conhece, geralmente é uma tia que tem um pouco mais de idade, ou avó, que começou a vida usando Almeida Prado 46, um comprimido, depois passou para 2, 3, 4, hoje em dia toma um punhado de comprimidos e mesmo assim não funciona. Ela está destruindo as terminações nervosas do intestino grosso. Portanto, passe o vídeo desse nosso programa, nossa entrevista para ela e ajude as pessoas que estão ao seu redor. Doutor, o estresse pode comprometer a saúde intestinal e favorecer episódios de constipação? Com certeza. O estresse interfere muito no ritmo intestinal, tanto para segurar o intestino quanto para acelerar. Algumas pessoas, quando estão preocupadas, nervosas, ansiosas, tendem a ter muita diarreia. Mas outras é o contrário. O intestino prende e não tem o que faça ele funcionar. Nos dias de hoje está cada vez mais difícil nós não sofrermos de ansiedade, estresse. Por isso que algumas outras medidas acessórias, como uma boa alimentação e atividade física, também vão liberar esses hormônios da alegria, hormônios da saciedade, do estímulo, né, da parte emocional boa, e vão ajudar muito no ritmo intestinal. Então essa associação é muito presente. Por ser muito multifatorial, o nosso intestino ele acaba sendo uma anteninha das emoções, então ele capta tudo. Então dependemos de organizar várias coisas no dia a dia para que o intestino funcione um pouco melhor. E não o inverso. Muitas pessoas acham que não, eu vou tomar só um remédio, o resto da minha vida vai estar um caos e eu vou resolver o meu intestino. Não necessariamente é assim. Precisamos ter bons hábitos físicos, mentais, para ter uma boa saúde intestinal. Doutor, em Pelotas existem perto de 800 pessoas ostomizadas, ou seja, pessoas que tiveram câncer de intestino e acabaram usando a bolsa de colostomia. Essas pessoas, elas também são passíveis? Como é que funciona a constipação intestinal para um ostomizado? É um quadro bem complicado. Na maior parte das vezes não sofrem tanto de constipação, porque o intestino tende a absorver menos líquido e as fezes acabam ficando um pouco mais macias. E essas pessoas geralmente passaram por uma experiência muito traumática da doença. Portanto, são pessoas que, a um preço muito alto, aprenderam a ter cuidado com a sua saúde. Então, são pessoas que vão zelar muito pelo seu bem-estar, têm muito medo de ter complicações nos estomas, então tendem a respeitar muito mais essas medidas e dar muito mais valor à vida. Por isso sofrem menos. São ótimos pacientes porque são pacientes que seguem à risca, valorizam aquelas dicas que foram dadas para eles. E o senhor sabe que não só pacientes que têm câncer de intestino utilizam colostomia. Com um caso que nós conversamos antes, daquela torção intestinal, que o nome é volvo, um volvo de intestino, ou popularmente chamado de nó nas tripas,
também é uma cirurgia de urgência, onde o intestino está extremamente dilatado e quase na totalidade das vezes necessita utilizar uma colostomia, pelo menos por algum tempo. Então, constipados severos também podem se tornar pacientes ostomizados se não tratarem a doença. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já voltamos com o Dr. Roberto nessa entrevista muito interessante, onde tratamos de constipação intestinal. A gente já volta. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora.
Sintonia de volta. Hoje conversando com o Dr. Roberto Robaldo, é o médico coloproctologista e também cirurgião. E nós estamos falando de constipação intestinal ou prisão de ventre. Doutor, recebemos aqui mais uma pergunta no WhatsApp que diz o seguinte: meu filho sofre muito ao fazer cocô porque suas fezes são bastante endurecidas. Eu gostaria de saber se isto acontece só com o adulto ou a criança também enfrenta esses problemas da constipação. Infelizmente, as crianças sofrem muito de constipação. É muito frequente ter na família alguma criança que berra, chora, foge na hora de ir no banheiro, tem dor, tem sangramento e as fezes parecem um tijolo. Isso acomete muito as crianças e não necessariamente vai se manter ao longo da vida. Felizmente, na maior parte das vezes, não é por nenhum problema de saúde maior. São só hábitos alimentares ou uma reprogramação daquele ritmo do intestino. Portanto, até mesmo para as crianças, esses hábitos de uma alimentação rica em fibras, tomar muito líquido é muito importante. Caso isso aconteça na sua família ou com amigos, procure um atendimento de um pediatra, de um gastropediatra, se possível, porque existem algumas medicações que são totalmente que não fazem problema ao intestino, não causam nenhum prejuízo, que podem ajudar essas crianças. Porque essas crianças que sofrem muito por evacuar durante toda a infância terão um trauma e terão muito medo o resto da vida de fazer cocô. Então, portanto, é um potencial sofrimento pela vida inteira se não for tratado nesse melhor momento. Existem medicamentos que são super fáceis de tomar, se mistura na comida, se mistura no leite, no suco, a criança ingere facilmente e vocês vão ver que fazer cocô vai ser uma programação divertida para ela, muito diferente do que vem acontecendo com o familiar desse nosso telespectador, que é uma pena. Doutor, além das medidas alimentares, como a ingestão de bastante fibra, né, por exemplo, quais os exames e qual o tratamento para a constipação? Essa pergunta é super importante, porque muitas vezes chegam no consultório as pessoas que já estudaram, já assistiram programas como esse, chegam lá e dizem: doutor, eu como direitinho, tomo líquido, faço exercício e continuo fazendo cocô de uma forma muito ruim. Para essas pessoas, nós vamos fazer primeiro uma investigação e depois direcionar o tratamento. A investigação tem vários exames que nos ajudam, exames de sangue, laboratoriais, exames básicos como função da tireoide, alguma intolerância alimentar, hemograma, função dos rins. São exames bem simples que já começam a direcionar o que possa estar acontecendo com essa pessoa. Além disso, existe um tipo de raio-x onde vai se identificar a progressão de alguns marcadores junto do cocô para ver quanto tempo o que a pessoa comeu leva até sair, até ter o estímulo de evacuação. Existem alguns exames para ver os reflexos do intestino, como o intestino se comporta na hora de evacuar, e até mesmo a colonoscopia, que é um exame para enxergar o intestino por dentro e descartar causas mais graves. Tendo esses exames em mãos, nós conseguimos classificar esse paciente naqueles tipos de constipação que nós conversamos antes, constipação primária ou secundária, e entramos com tratamentos adicionais, além desses hábitos de vida. Então existem diversos medicamentos que não irritam o intestino que podem ajudar, desde medicamentos que é um pozinho que dilui na água ou mistura na comida, até comprimidos que vai ser utilizado 1, 2 vezes por dia e vão ajudar muito no ritmo intestinal. E Wilton, uma coisa super importante das pessoas entenderem é que aquela pessoa que tem o intestino que funciona 1 vez por semana, talvez nunca se consiga que ela faça cocô 2, 3 vezes por dia igual ao seu familiar. E não precisa disso. Desde que essa pessoa evacue a cada 2, 3 dias e as fezes sejam macias e ela tenha aquela sensação de evacuação satisfatória, está corrigido. Essa pessoa não sofre mais de constipação. Então, se a pessoa fizer cocô a cada 2 dias, for um cocô macio, volumoso, mas macio, ou como disse uma paciente, doutor, um cocô fofinho, excelente. E tem aquela alegria, aquele prazer em evacuar, se sente mais leve, já está tratada e esse problema está resolvido na sua vida. Portanto, tem como
resolver, tem como melhorar, procure ajuda. Não sofra sozinho em casa. E geralmente sofre em silêncio, porque tem vergonha até de assumir que o intestino funciona mal. Doutor, tem pessoas que ao primeiro sinal da constipação ou da prisão de ventre, apelam logo para o laxante. Agora eu lhe pergunto o seguinte, isto pode ser feito sempre ou há um limite para a ingestão desse laxante? Essa pergunta é muito importante porque nas farmácias chegam a ter gôndolas inteiras só para laxantes. E geralmente o farmacêutico, o atendente, vai sugerir aquele que funciona mais rápido. E realmente, funciona. Porém, se utilizado continuamente a longo prazo, pode trazer até mesmo danos irreversíveis ao intestino. Geralmente os laxantes, quanto mais baratos e mais rápidos de efeito mais rápido, tendem a ser mais prejudiciais. São os chamados laxantes irritativos, ou seja, ele agride tanto o intestino que o seu intestino entende aquilo como um causador de uma tragédia. Então ele traz o esforço máximo para botar aquilo para fora. É um agente agressor que está prejudicando ele, ele vai dar um jeito de botar para fora. Junto com essa evacuação, que vai funcionar, mas vai trazer dor abdominal, cólica, mal-estar e a longo prazo pode deteriorar totalmente as inervações, ou seja, as terminações nervosas do intestino e trazer um dano crônico irreversível. Portanto, pare com a automedicação e procure ajuda. Não dê uma de esperto querendo resolver em casa com alguns medicamentos que são ditos naturais. Pessoal, nem tudo que é natural faz bem. Tem coisas naturais que são tóxicas, são venenosas, então fuja disso. Doutor, uma última pergunta aqui pelo WhatsApp. Digo última porque já estamos praticamente no final do programa, né? Teremos que dedicar um novo programa só para as perguntas de tantas que chegaram. É verdade. Aqui uma telespectadora diz o seguinte, ó, o senhor falou há pouco em chá de sênia. Eu, durante muitos anos, tomo o chá de sênia. O que eu faço? Pois é, essa paciente tem mais sorte do que juízo. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque ela está se colocando em risco a cada dose do chá de sênia adicional. Se ela usar eventualmente, não vai ter grandes problemas. Mas muitas vezes essas pessoas têm o hábito de colocar chá de sênia no chimarrão e aquilo faz parte do seu dia a dia. Ela vai ter uma consequência do funcionamento intestinal potencialmente muito grave. Portanto, ela deve parar com o chá de sênia hoje, nesse exato momento. Pare com isso agora, amanhã procure um médico, existem medicações para lhe ajudar nesses novos hábitos e para melhorar o seu intestino sem trazer problemas a longo prazo. Então, não tem por que ficar fazendo essas medidas arriscadas. Fuja disso. E Wilton, eu sei que nós estamos acabando o tempo, mas eu quero me colocar à disposição para responder todas as perguntas. Eu sei que talvez você que está nos assistindo tenha mandado a pergunta e nós não conseguimos ler todas ao vivo. Então, portanto, mande a pergunta para o WhatsApp do programa, o Wilton vai me repassar e eu responderei uma a uma pessoalmente. Caso queiram esclarecer mais dúvidas, entrem no meu Instagram ou no Facebook. No Instagram é @procto.roberto e no Facebook Roberto Robaldo. Mande sua dúvida, seu comentário, compartilhe comigo o que está acontecendo aí na sua casa, que nós daremos um jeito de lhe ajudar. Doutor, estamos já no encerramento da entrevista. Nós poderíamos adiantar o assunto? Claro, poderemos. Um assunto que foi muito solicitado pelos espectadores. Nós até podemos fazer uma votação, se o senhor quiser. Foram 2 temas principais. Um deles foi sobre hérnias, tanto hérnias abdominais, umbilical, hérnia inguinal ou hérnia de quem já foi operado, e o outro foi um que é bem da minha área, que é a doença hemorroidária, que são hemorroidas. Então, quem sabe a gente faz uma votação. Os 2 assuntos são bem interessantes. Os 2 são ótimos. Falaremos dos 2, mas um de cada vez. Então, quem está aí em casa nos assistindo, interaja no Facebook do programa ou mande um WhatsApp escolhendo o que você prefere, hérnias ou hemorroidas. Escolha que nós lhe daremos esse prêmio da maior votação. Uma mensagem final, quer deixar? Eu acho que a mensagem final é um exemplo de uma historinha que é do sapo fervido. É uma história muito antiga que se nós pegarmos uma água fervente e jogarmos um sapo ali dentro, ele vai pular na hora. Porém, se nós colocarmos o sapo numa água
confortável e formos aumentando grau por grau, daqui a pouco essa água vai aquecendo, ele vai fervendo e ele vai cozinhar e não vai se dar conta. Essa história, ela é meio trágica, mas é para chocar quem está nos assistindo. Talvez você seja o sapo nessa água esquentando a cada pouquinho. A sua vida vai ficando cada vez pior, não só da parte intestinal, de todos os hábitos. Portanto, pare, repense hoje antes de dormir, reflita se a vida não está aumentando um grau e daqui a pouco você terá um fim trágico sem se dar conta. Mude os seus hábitos, busque saúde física, mental. Nós estamos aqui para lhe ajudar todos os meses, trazendo temas super frequentes. Nos procure, converse com o médico do seu posto. A sua vida tem como ser muito melhor. Doutor, muito obrigado. Bom final de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. A sintonia fica por aqui. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 21 horas. E esta entrevista você pode assistir depois no YouTube. Boa noite.